Olá, pessoas, que a graça de Deus esteja com vocês. Eu fui desafiado pela amiga Edilene e estou aqui para semear a palavra de Deus. Você já falou algo para alguém e essa pessoa entendeu ao contrário, entendeu outra coisa que não era o que você disse? Isso acontece com maior frequência do que você imagina. São muitas as pessoas que não entendem o que Jesus fala e elas distorcem essa verdade. E isso provoca na sociedade uma revolta contra Cristo e contra a igreja, por causa dessas más interpretações da palavra de Deus. Vamos ler aqui então em livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10 até o 13, que diz assim: E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram a seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos ler também no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao 11, que diz assim: E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos, aí até que vos retireis. Então, após a leitura destas palavras, nós vemos aqui que Jesus ele não faz acepção de pessoas. E assim é o ensinamento dele para conosco, pois ele se sentava com os pecadores, ele se sentava com os escribas, e ele não fazia separação entre as pessoas, mas ele estava disponível para todos aqueles que quisessem estar com ele. Nós vemos também no versículo 12 de Mateus que muitas pessoas, às vezes, elas não estão dispostas a estar com os doentes, a estar com os necessitados. E Jesus está ensinando aqui nesta palavra, no versículo 12 do capítulo 9, dizendo que as pessoas devem, então, que ele veio para os doentes. E nós temos, então, que ajudar os doentes necessitados. E ele disse para aqueles homens que estavam ali julgando, que estavam ali condenando ele, disse para eles então que eles deveriam aprender o que o Senhor quis dizer quando diz que quero misericórdia e não sacrifício. Porque muitas vezes as pessoas se julgam muito santas, muito justas, por fazerem sacrifícios. E a palavra de Deus está nos ensinando aqui que o que Deus realmente quer de nós é que nós venhamos ter misericórdia das pessoas. Misericórdia é sinônimo de amor. Então que nós venhamos ter no nosso coração amor, não somente para com a nossa família, não somente para aqueles que estão à nossa volta, próximo de nós, mas para todos aqueles que se aproximarem de nós. Nós devemos ter amor para todos aqueles que nós nem sequer conhecemos ainda. Então este é o ensinamento de Jesus. Nós venhamos olhar para o próximo, olhar para o nosso semelhante e sentir por ele amor e através desse amor agir em benefício deles também. Nós também podemos ver nesta palavra que o Senhor fala aqui que deixa eu me ver aqui. Que de graça recebei e de graça dai. Ele deu uma missão de curar, de limpar os enfermos, ressuscitar os mortos. E essa missão também ela demonstra o amor. Mas uma coisa ele disse: de graça recebei, de graça dai. Então nós temos que guardar isso no nosso coração. Porque eu disse que muitas vezes as pessoas ouvem a palavra e elas não entendem, elas discernem errado. Porque o que nós vemos hoje é que muitas vezes as pessoas não querem praticar o bem de graça,
mas elas acham que elas têm que ser recompensadas pelo bem que elas fazem. E a palavra de Deus está nos ensinando que de graça recebeste, de graça dai. Não importa o quanto eu faço bem, eu não posso ficar esperando algo em troca. O ensinamento de Jesus é fazer o bem, sem olhar a quem está fazendo, mas fazer por fazer o bem, como um ensinamento que ele deu. Nós vemos muitas vezes que as pessoas, elas já para pregar ou para cantar, elas querem receber uma oferta. E se elas não receberam uma oferta que lhe é agradável, que elas consideram uma boa oferta, elas se recusam a sair das suas casas para ir pregar o evangelho ou para louvar. Ou até mesmo quando ela recebe uma oferta que ela acha que é pequena, ela sai falando mal daquele que ofertou na vida dele. A palavra fala que o operário ele é digno do alimento. E essa é uma palavra que ela é muito difundida de maneira distorcida. Porque quando fala alimento, está dizendo que nós temos o direito à alimentação. E as pessoas confundem achando que elas merecem adquirir riquezas pelo fato de pregar ou pelo fato de estar louvando nas igrejas ou nos shows aonde elas estão indo. Então, alimento não significa riqueza. Alimento é algo para suprir o nosso corpo, para suprir a nossa necessidade humana. Também diz assim, que quando chegar em alguma cidade ou aldeia, no versículo 11 do capítulo 10, procurar alguém onde possa se hospedar. E quantas pessoas nós vemos hoje que elas só querem estar nos melhores hotéis, nos melhores lugares, com as melhores comidas, dizendo que está fazendo a obra de Deus. Se recusa a pousar na casa de alguém porque ela acha que é uma humilhação passar por isso. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que ele andava de uma cidade para outra, não tinha onde pousar muitas vezes, às vezes tinha que dormir pelo caminho, não tinha nem onde descansar a cabeça, como ele mesmo citou na tua palavra. E dizendo, aquele que quiser me seguir, venha após mim, mas sabe que eu não tenho nem onde descansar a minha cabeça. Agora uma coisa que nós temos que gravar em nossos corações, nesses dias difíceis em que nós vivemos, de muita ilusão, de um movimento gospel que nós vemos aí, que só está visando muitas vezes a parte financeira, o oba-oba, a diversão, e não tem visado a salvação, que é o que o Senhor mandou pregar. Ide e anunciai a salvação, ele tem dito na tua palavra. Ele nos preveniu de uma coisa. Eis aqui no Mateus 10, 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós. Então nós viemos nos guardar na presença de Deus, saber que Deus é conosco, pregar a verdade, mostrar essa verdade com amor para as pessoas, porque tem muitas pessoas precisando do Evangelho, tem muitas pessoas precisando ser ajudadas, e nós precisamos fazer a nossa parte. Que Deus vos abençoe e vos proteja em nome de Jesus. Amém.